Fala, jovem, você tá no GPTzano. Hoje a gente vai reagir a um vídeo do Lucas Montano, do canal Lucas Montano, sobre o Devin, a inteligência artificial que a Nubank implementou dentro do seu ecossistema para fazer, aparentemente, a migração de um serviço de ETL. Deu o que falar no último mês. Vamos reagir a esse vídeo aqui e trazer um pouco de feedbacks da minha visão sobre toda essa mudança que a Nubank fez com a implementação dessa tecnologia. Eu que sou um cara que trabalha com inteligência artificial já há bastante tempo, então trazer um pouco da visão técnica sobre isso e uma análise se é um movimento olhando de fora que faz ou não faz sentido e o porquê que, no meu ponto de vista, a Nubank fez esse movimento. Vamos lá. Tu lembra de um tal de Devin, da empresa Cognition, que prometeu basicamente entregar para nós o primeiro desenvolvedor de software, que é uma inteligência artificial. The First AI Software Engineer. Vocês lembram disso aqui? Aí depois eles sumiram, aí isso. Aqui a gente já tem o primeiro detalhe, que é o como que essas empresas de inteligência artificial fazem barulho antes mesmo de ter um produto rodando em ambiente de produção, né? Então, esses caras, se eu não me engano, eles fizeram um lançamento lá atrás de um videocase dentro de um website e aquela mensagem Coming Soon. Então, basicamente, não tinham um produto, não tinham uma versão nem sequer fechada desse negócio, mas fizeram um barulho viral, principalmente pelo medo que muitos desenvolvedores têm de perder os seus empregos para a inteligência artificial. E aqui eu vou deixar de uma maneira muito clara: a gente ainda está muito longe de perder emprego na área de programação para a inteligência artificial. Isso não quer dizer que você não pode ser mandado embora por conta de uma inteligência artificial. Mas provavelmente, se isso vir a acontecer, vai ser porque o seu gestor fez algum erro de cálculo, contratou demais e está usando a inteligência artificial como desculpa para poder te mandar embora. Mas não que a inteligência artificial hoje tenha capacidade, obviamente, se você for um bom desenvolvedor, de te substituir. Mas vamos continuar. Surgiu vários boatos, né? Seria o Devin da Cognition, na verdade, um scam? Seria um golpe, uma pirâmide? Cara, aparentemente não, né? Aparentemente eles lançaram dia 10 de dezembro de 2024 e não só lançaram, como possuem o Nubank como um dos primeiros clientes, cara. Sério, quando eu vi isso aqui eu fiquei chocado, cara. Eu não imaginava que a gente ia ter uma empresa brasileira usando aí o primeiro desenvolvedor de inteligência artificial. Aqui, particularmente, eu discordo um pouco do Lucas Montano. Na verdade, eu vejo que muita empresa brasileira vem sendo pioneira na adoção de algoritmos de inteligência artificial, sejam eles de LLM, de redes generativas. Cara, não importa o que seja e nem se isso é funcional ou entrega algum valor ou não. Se tiver IA no meio, parece que é febre dentro do Brasil. As empresas precisam adotar e precisam trazer para dentro. E o que particularmente eu acho ridículo, mas acontece muito. Existe uma pressão muito grande de diretorias para se implementar AI ou colocar IA no nome de um produto que eu, você que somos da área de desenvolvimento, sabemos que não tem absolutamente nada de AI, né? Desde o seu lançamento eles mudaram um pouco o approach, né? Eles agora estão falando de uma forma um pouco diferente, porque o Devin agora é É. uma IA, que na verdade é o teu colega, que vai. Aqui eu não sei se vocês se recordam, mas no lançamento do Devin, ou pelo menos naquele teaser, porque nenhum produto eles tinham, a ideia e o branding que eles venderam era de realmente substituir boa parte dos desenvolvedores pela primeira IA que seria um desenvolvedor, né? Então, o marketing ali, o branding, ele era direcionado para o replace. Troca os desenvolvedores que você tem pela nossa IA que trabalha 24/7, que não vai te processar, que você não vai ter dor de cabeça. E agora a proposta já é diferente, né? Aqui já é uma proposta de cooperatividade, de copilot no meio desse processo. Então, é bem interessante ver como o comportamento mudou do seu teaser de lançamento até o momento que realmente eles fizeram o lançamento do produto. Não sei se numa versão de MVP ou não, a gente vai saber agora no decorrer do vídeo. Vai colaborar contigo pela pequena bagatela de US$ 500 por mês. Então, US$ 500 por mês, tu consegue ter acesso. Aqui é o tiro certo, né, do último vídeo. Se você não viu, vou deixar o card aqui para você acessar o vídeo do React que eu fiz sobre o vídeo do The Champs.
Aliás, obrigado, Deschamps, por ter compartilhado lá na tua aba da comunidade, cara. Deu um boom legal no vídeo aqui. É, Mas no vídeo que eu tava falando ali sobre a DeepSeek, né, fazendo um react no vídeo que o Felipe Deschamps fez, eu comentei um pouco sobre o quanto que a OpenAI subsidiava, né, os seus custos. Então, o valor final que você, você, qualquer pessoa paga pela utilização dos modelos brutos da OpenAI ali, principalmente nos planos, aqueles planos que você tem acesso ao chat GPT, não via API e tudo mais, esses planos são extremamente subsidiados e aqui a gente tem um pouco da noção disso, né? Então, sai de US$ 20 que a OpenAI oferece e que muito provavelmente não deve ter gigantescas diferenças sobre o que o Devin é capaz de fazer e o que o próprio chat GPT é capaz de fazer se você fizer uma integração via API com ele. A gente já está falando de um preço lá de US$ 20, aqui um preço de US$ 500. Então, quando acaba o subsídio ou quando o subsídio é pequeno, porque muito provavelmente esses caras não estão ganhando dinheiro com esse custo de US$ 500 aqui, eles devem estar queimando caixa pra caramba ainda em cima disso. Você tem uma visão de quanto realmente custa esses modelos de LLM lá na ponta, né? Não é o valor que você paga como consumidor final. Tem muito subsídio aí no meio. Acesso ao Devin. Ele consegue fazer tarefas autônomas ele consegue concluir tarefas de forma autônoma, ele consegue colaborar contigo em linguagem natural, aprender conforme o tempo, e tu ganha aí um crédito, né, de computação, de unidade de computação do agente. Bom, vamos tentar entender isso aqui. Eu tô muito curioso para saber o quão potente é o Devin e como que o Nubank tá utilizando ele. Então vamos lá. Vamos lá. Como o Nubank refatora milhões de linhas de código para melhorar a eficiência da engenharia com Devin? Tu vê só, né, meu? É, vamos lá. Refatoração, eu não sei se aqui eles estão falando de um projeto grande ou não, vamos ver mais pra frente, mas, cara, refatoração não é algo para se delegar única e exclusivamente para inteligência artificial. Muito provavelmente não é esse o caso que a Nubank está tratando aqui, mas se a gente vai falando de um projeto crítico, se a gente vai falando sobre algo que é core, que precisa ser refatorado, normalmente um projeto ele é refatorado porque ele não está conseguindo atender bem as expectativas, seja elas de escalabilidade, de performance ou mesmo de velocidade de evolução dentro desse produto, que acaba se tornando um produto legado e que tem as suas dificuldades de evolução e escalabilidade. Quando a gente está falando desse tipo de produto, normalmente a gente tem que ter um esforço de refatoração, se bem planejado, de maneira gradual, ou seja, como a gente migra um serviço legado para serviços menores, sem que o usuário final sinta isso, e que a gente ganhe velocidade entregando pequenas partes desses serviços aos poucos em ambiente produtivo. Então, normalmente, uma refatoração bem feita envolve isso. E envolve um paradigma extremamente importante, que é a revisão do modelo da arquitetura e uma definição muito clara de quais foram os problemas que levaram à mudança na arquitetura dessa camada da aplicação, nesse monolito, caso seja um monolito. Então, é muito importante ter um trabalho envolvido no seu processo mais de arquitetura, modelagem, definição e mapeamento de problemas para que você tenha um sucesso na execução de uma refatoração. Senão você pode estar trocando 6 por meia dúzia, né? Então, refatora um código ruim que gera problemas de escalabilidade, de manutenção e dificuldade de evolução desse produto para um outro código que acaba sendo tão ruim quanto e com os mesmos problemas. Então, 12 vezes ganho de eficiência de tempo de engenharia, 20 vezes economia de custos. E por Aqui, vamos lá, 12 vezes de ganho de eficiência em tempo de engenharia e 20 vezes em economia de custo. Isso hoje. Isso é muito importante, pessoal. Todo o benchmark que a gente vê de case de sucesso de aplicação de inteligências artificiais, principalmente voltada para automação e diminuição da quantidade ou necessidade de desenvolvedores, ao mesmo tempo que se evolui o tempo de desenvolvimento, a avaliação que é feita é no estado atual, ou seja, é no momento da entrega dessa aplicação. Vamos lá, o ChatGPT consegue entregar produtos com uma determinada qualidade, com um correto funcionamento. Então, às vezes, você vai lá, implementa um protótipo, um APOC ou qualquer coisa no ChatGPT ou mesmo na API e aquilo funciona. Agora, dar manutenção naquilo é simples? O código está bem estruturado?
Está usando as boas práticas de desenvolvimento, de testes? Muitas vezes não. E esse é o grande detalhe. Ou seja, pode ser que realmente a eficiência de tempo de implantação dessa solução foi de 12 vezes, ou seja, foram 12 vezes ali mais rápidos. Teve uma economia de tempo, de custo, de 20 vezes. Perfeito. Mas esse é um produto que a ideia dele é implantar e não continuar evoluindo? Porque a gente acabou de ver ali que esse é um problema de refatoração. Se a gente está atuando num projeto para refatorar algo, com certeza a gente quer que isso perdure durante um bom período de tempo. Porque senão, por que a gente investir tempo nessa refatoração? Então, é muito importante avaliar que o estado da arte que está sendo exposto aqui é da entrega do projeto hoje e não dos custos ou do aumento de custo ou da inviabilidade futura que um projeto como esse pode ter por conta de ter muito código ruim, mal estruturado e que no final das contas, daqui a 6, 7, 8 meses, um ano, o custo vai ser 3, 4 vezes o custo que seria implementar esse projeto da maneira mais correta. Não sei se esse é o caso, mas é um ponto para a gente ficar de alerta aqui. Esses números são do as is, não são números que vão se refletir no futuro. Muito provavelmente os custos seriam muito maiores, porque se a gente tiver algo muito próximo do que existe com o chat GPT de tecnologia, cara, esse negócio vai errar muito, vai fazer muita coisa errada, muita cagada no código, muita coisa mal implementada, e o efeito de refatorar vai por água abaixo. Economia de custos, a gente está dizendo aqui, né? Horas do desenvolvedor. Então, eu acho que esse cálculo aqui basicamente foi pegar o tempo que ia levar para eles fazerem alguma coisa, quantos desenvolvedores. É isso, tá vendo? Esse número é muito errado. Economia de custo. Ah, como é que a gente calcula a economia dentro de um projeto que era para durar um ano e durou 3 meses com a implementação dessa tecnologia? Ah, então simplesmente pega lá o número de desenvolvedores que seriam necessários e o custo para fazer em um ano. Vamos diminuir isso daqui para 3, 4 meses, que é o tempo, sei lá, que essa tecnologia ajudou a implementar. E essa economia que a gente teve? Não, isso não faz o menor sentido. Essa não é a economia que esse projeto teve no final das contas, porque para calcular a real economia que esse projeto teria que se durar ali, se passar pelo menos 6 meses, um ano, para realmente validar se os problemas que o time queria resolver com essa implementação nova, já que se trata de uma refatoração e não da construção de um novo produto, foram resolvidos. Se a manutenção do código está mais fácil, se conseguiu diminuir a complexidade, a quantidade de linhas de código, e não se simplesmente trocou 6 por meia dúzia. Iam ser alocados para isso e o quão rápido eles conseguiram fazer com o Devin, né? Vamos ver se a gente consegue assistir aqui o vídeo contando a história aqui lá do Nubank, né? O caso de uso deles. Tem legenda para nós? Vamos lá. My name is Vitor Olivier. I'm the CTO of Nubank. I joined the company about 11 years ago when just 5 of us in a Então esse é little o house. CTO do So today we Nubank, have tá? over 110 million customers. And in terms of priorities for us, we really obsess with scalability and stability. I think what makes Devin unique is the agentic. Cara, desculpa, mas assim, esse tipo de vídeo pra mim parece algo muito montado, muito naquela caixa fechada pra fazer com que tudo dê certo. Eu não consigo de verdade acreditar nesses vídeos de testemunho. Eu não sei se vocês por aí passam por situações como essas, mas às vezes eu vou implementar dentro de uma startup que eu tô trabalhando ou alguma que eu tô prestando consultoria e eu vejo os testemunhos. E, cara, é tudo lindo, maravilhoso, e quando você vai implementar algo que nitidamente está descrito como algo muito bom naquele testemunho, no teu caso de uso, é uma experiência horrível, né? Então, parece muito montagem para fazer dar certo, não existe tanta naturalidade, por isso que quando eu vou tentar avaliar o serviço de uma empresa, eu vou para a comunidade, eu vou no Reddit, eu vou no GitHub da empresa e vejo o histórico de pull requests, a análise se for uma empresa que tem parte do seu código aberto. Então, é muito importante ter uma visão da comunidade, é muito mais importante do que ver esses vídeos que, vamos lá, muito provavelmente são completamente encenados com um script pré-pronto ali para dizer aquilo que faz sentido para dentro daquela companhia, né?
approach to this that allows it to kind of really iterate and learn and operate without being guided, that for these use cases Então ele tá falando can be aqui que o quite mais principal é que dramatic. ele consegue aprender, né, conforme tu vai usando, e ele consegue ser proativo, né, ele consegue ser autônomo. Aí que tá. Realmente consegue aprender conforme você vai utilizando? Então, a gente tá começando a olhar aqui por uma visão muito parecida com o que a gente tem de um profissional júnior, né? Então, qual que é a diferença que a gente tem, então? Ele consegue aprender, o profissional júnior, quando bem treinado e bem capacitado, ele também consegue, né? Então, aqui a gente começa a dimensionar um pouco que talvez o Devin, nesse caso, seja ali uma tentativa da Nubank de substituir um profissional júnior ou de depender menos de profissionais júniores. Só que a gente está falando de um projeto de refatoração, né? Então, normalmente um projeto de refatoração não envolve tantos profissionais júniores. Você pode envolvê-los, mas a essência dos problemas que projetos como esse têm demandam normalmente a necessidade de um conhecimento técnico mais aprofundado, exatamente para fazer com que não seja cometido no futuro os mesmos erros do passado. É por isso que a gente está refatorando. There are two examples that we looked at. Can I migrate my data sets, my tools, my frameworks onto this new tooling that we have in place? And Ok. Então a primeira pergunta é: será que a gente consegue mover nossas ferramentas, tudo que a gente tem de framework para essa nova, né, para usar essa nova that ferramenta? meant changing over 100,000 data sets and really understanding the context that was needed in that each of these files and the Okay. system as a whole, and how to better implement and ensuring that there's no bug or issue being introduced with those changes. Então eu acho que eles queriam se livrar de algum legado, alguma coisa, uma refatoração eles iam This fazer. E a gente tá vendo, né? Então, realmente é refatoração. Cara, não se delega a refatoração para um profissional júnior. Porque a responsabilidade. Por dois motivos principais que não se delega refatorações, necessariamente uma grande carga dessas refatorações a profissionais júniores. Isso aqui é muito importante. O primeiro dos detalhes é que normalmente isso exige um nível de conhecimento sobre o negócio muito forte. A gente tende a refatorar projetos não só pela parte técnica, muitas vezes envolvem camadas de negócio, decisões de modelagem e arquitetura que não foram bem definidas para aquele momento ou que faziam sentido dentro de um determinado escopo de aplicação que mudou durante o caminho. Esse tipo de situação envolve muito mais profissionais sêniores, arquitetos, do que necessariamente profissionais júniores. Principalmente quando a gente está falando de uma empresa do tamanho e do porte da Nubank, né? Aqui a gente não está falando de uma startup que tem poucos profissionais e que todo mundo tem que se virar e fazer acontecer. A gente está falando de uma empresa grande que está aparentemente sofrendo e necessitando da refatoração de um ecossistema, de um produto. E aí trazer uma inteligência artificial que programa como desenvolvedor júnior, não sei, essa conta para mim não tá fechando tanto. It's hard work, right? We had estimates of taking over a year E de fato, assim, quando tu tá refatorando algo para uma novo framework, né, normalmente tu precisa transpilar, tu precisa reescrever muita coisa, né? of Aqui eu não sei se eu concordo tanto com o Lucas. Em certos casos, sim, mas eu acredito muito que, a depender do caso, e boa parte deles isso é possível, a refatoração ela exige que você desenvolva muito menos linha de código, né? Quando bem feita, quando bem planejada e quando bem executada. Quando o domínio da refatoração ele vem com dados e informações sobre quais são os problemas reais, os use cases que estão falhando e os reais motivos que nós temos para fazer aquela refatoração. Quando isso é bem alinhado com o desenho e projeção de uma arquitetura correta para resolver os problemas atuais e os possíveis problemas do futuro, com uma correta modelagem de dados, a gente tende a ter um projeto extremamente menos complexo e com menos linhas de código do que necessariamente o projeto atual que a gente tem, né? some of those migrations if we had a team fully dedicated to it. And then pointing at Devin, at some of these initiatives, we saw 8 to 12x speed in our ability to deliver some of these changes. Aí vem exatamente o detalhe que eu já falei para vocês aqui. De 8 a 12 vezes mais rápido. De 8 a 12 vezes mais rápido significa única e simplesmente entregar mais rápido? Esse é o cálculo? Então, num processo de refatoração de um produto,
que talvez seja complexo, vamos acompanhar aí mais para frente, mas o cálculo é ser necessariamente mais rápido. Refatorar muitas vezes não significa ter que entregar mais rápido, significa ter que entregar com consistência e com o objetivo de resolver os principais dores que a gente tem no futuro, né? Manter esse projeto com menos complexidade, ter um projeto onde vai haver uma agilidade maior de entrega, uma escalabilidade maior, então velocidade de desenvolvimento, nesses casos, talvez não seja o principal critério que deve ser avaliado. E normalmente pode ser um contraponto para resolver a real causa e o real motivo e a real necessidade que foi estabelecida para se refatorar esse serviço. Seeing Devin starting by writing tests is remarkable because Então, o Devin faz TDD. Pelo jeito, o Devin começou escrevendo os testes, tá? this is the type of pattern I would love to have all junior engineers at Nubank do. The other Cara, essa é uma parada que não entra na minha cabeça, assim. Essa é uma coisa que eu gostaria que todos os engenheiros júniors fizessem. Tu faz TDD, e se tu faz, por que que é necessário que uma outra pessoa faça? O objetivo final é fazer com que a gente consiga desenvolver um software de qualidade. Então aqui eu concordo com a premissa de que testes são extremamente necessários, mas nem todas as pessoas conseguem trabalhar com esse conceito de primeiro fazer o teste e depois fazer o desenvolvimento. E eu não entra na minha cabeça essa visão de que realmente isso é estritamente necessário. A minha opinião sobre TDD sobre como o TDD é empurrado, é quase que obrigatório quando você tem um diretor, um sênior, um staff engineer, ou mesmo um CTO que é um cara mais hands-on, essa visão de que, tipo, cara, não, TDD é legal, tu tem que fazer TDD, não, cara. Vamos lá, tu tem que fazer teste, tu tem que entregar, mas tu tem que validar e construir o teu ecossistema da maneira que for melhor para você. Se você funciona melhor desenvolvendo a regra de negócio, depois aplicando os testes unitários de integração end-to-end, quaisquer que sejam, e posteriormente refatorando isso, e você entrega com qualidade, com teste, com consistência, não existe nenhum motivo lógico do porquê você necessariamente tem que fazer TDD. Isso não entra na minha cabeça. Acho que é muito mais o eu aprendi e porque eu aprendi, você é obrigado a aprender e a fazer também, sabe? Ô! Vocês viram? Ele acaba de chamar o Devin de Júnior, cara. Ele falou, cara, isso eu O gostaria Júnior de que vai ver refatorar. em todos os devs júniors do Nubank, né? A habilidade de começar primeiro escrevendo os teus testes. Ou seja, ele tá comparando o dev a um dev júnior. Por quê? Né? Acabei de falar isso. Por que que você tem que escrever os testes primeiro? Você tem que entregar bem, entender a regra de negócio e testar o teu código. Isso você tem que fazer. Mas se você vai fazer os testes primeiro, ou se você, durante o processo de desenvolvimento, faz os testes e refatora, cara, o que isso vai mudar na minha vida? O que isso vai mudar na vida dos outros desenvolvedores do time? Absolutamente nada, a não ser o ego que talvez eu tenha de dizer pra você que eu faço TDD e você também tem que fazer, porque eu faço TDD, poxa. $500 por mês. Tu aceitaria ser dev júnior por $500 por mês? A gente tá falando de quê? R$3.000? É uma conversão bem ok, né? R$3.000 para um dev júnior. Sem obrigação trabalhista nenhuma, né? Porque a IA a IA é 24/7, né, cara? Se bem que tem uns créditos deles ali que vencem, né? Então, na verdade, a IA, ela te cobra por tarefa, né? Por unidade de processamento. Então, aí depende, né? Porque o grande detalhe da IA é que ela não tá te cobrando pelo que ela te entrega. Então, vamos lá. Você pega o custo do Devin de $500 por mês e faz um cálculo basicamente de quantos tokens ele pode executar dentro desse range de $500. Legal. Eu tenho ali uma média e vamos supor que são 5 horas, 24 horas de desenvolvimento ininterruptas. Perfeito? Só que essas 24 horas de desenvolvimento ininterruptas, elas não necessariamente são 24 horas produtivas de entrega. Afinal, o ChatGPT erra quantas vezes até você conseguir um bom resultado com ele? Muitas vezes o bom resultado exige muita manutenção da tua parte. Então, esse custo de $500
não é por hora produtiva. A IA erra e erra muito. Other type of thing that we have been exploring, which I think is super interesting, is the prototyping part of O que eles estão fazendo aqui? Isso aqui, será que é real isso aqui? FS Catalog Prototype. The new store catalog application is now running and accessible. Uma coisa da loja aqui, new store. the work. The ability for you to have a prototype, learn fast, and create that organizational agility in product development. I think that really is another way of using the tool that can be quite impactful. Ok. Então, o Nubank é o maior banco de tecnologia financeira da América Ok. Latina, atendendo 110 milhões. A gente sabe, né? Visão geral. Um dos projetos mais críticos da Nubank para toda a empresa em 2023 e 2024 foi a migração de seu ETL principal, que para quem não sabe, ETL é Extract, Vamos lá. Transform e Load. Então tu pode pesquisar aí no Wikipedia o que é o ETL. Mas basicamente tu tem que extrair dados de um lugar, tu vai transformar esses dados e carregar ele em outro Ok. lugar, beleza? Então eles tinham que fazer o ETL principal, que é um monolito de 8 anos e milhões de linhas de código para submódulos. Então eles Aqui começa com um ponto que eu já disse para vocês lá no começo, né? É um monolito de 8 anos e milhões de linhas de código. O primeiro ponto que me chama a atenção é que como a Nubank deixou que isso chegasse a esse estado, né? Então, se a gente está falando de um serviço que ele é essencial, que ele tem problemas de performance ou ele tem problemas de manutenção, fazem 8 anos que esse serviço está aí, foi tomada uma decisão aparentemente por parte da gestão, eu não sei qual é o motivo, mas tardia, para se tomar a decisão de começar a refatorar esse sistema, esse monolito, né? tinham que extrair essas milhões de linhas de código, transformar em algo e separar em submódulos. Para lidar com uma refatoração tão grande, sua única opção era um esforço de vários anos que distribuía o trabalho de refatoração repetitivo entre mais de 1.000 de seus engenheiros. Cara, eu não tenho todo o escopo de desenvolvimento do que envolve essa aplicação do Nubank e tudo mais, mas isso aqui me soa muito estranho, né? Um monolito de 8 anos com milhões de linhas de códigos e para refatorar a gente precisaria de milhares, de mais de 1.000 engenheiros. Será? Será que o problema da refatoração é realmente algo que envolve a necessidade de 1.000 engenheiros? A grande dor que tem por trás disso talvez seja um mau planejamento do que tem que ser refatorado, como refatorar, e de novo, se tem que refatorar tudo, né? Existem patterns e estratégias de refatoração que envolvem você trazer camadas de API Gateway para frente, você ir substituindo o sistema atual de maneira granular, porque, cara, nenhuma empresa consegue manter a refatoração de um projeto sem entregar valor em ambiente de produção durante vários anos. Esse é o tipo do comportamento que sempre, na metade do caminho, se você der sorte, a diretoria vai chegar e falar assim, cara, encerra isso, a gente tá queimando caixa e não tá vendo valor. Óbvio. A gente está pegando um projeto de anos de desenvolvimento, talvez pelo seu tamanho e complexidade, e só querendo entregar valor em ambiente de produção daqui lá no final. É como se todo mundo trabalhasse, a empresa queimasse muito caixa e durante o decorrer desse tempo não visse nada ser entregue em produção. E a vida não é binária. Software, apesar de ser binário, o seu fluxo de desenvolvimento e a sua entrega de valor em ambiente produtivo não tem que ser algo binário. Você não tem que entregar valor com um produto, seja ele um novo ou uma refatoração, só lá no final. Você tem que ter um bom planejamento, uma boa estratégia de deployment para conseguir, em casos de aplicações grandes como essa, coexistir o sistema atual enquanto você vai construindo os microserviços que vai aos poucos sufocando esse sistema monolítico e substituindo ele para que de uma maneira que para o usuário final seja transparente. Então, entregar valor num processo de refatoração, ele é muito importante. Não adianta vocês acreditarem aí na empresa que vocês estão, que vocês vão pegar um projeto de anos e falar assim, cara, eu vou passar 3, 4 anos refatorando esse projeto, vou passar um ano que seja refatorando esse projeto, porque daqui a um ano, vai estar tudo perfeito.
Cara, vão passar 4, 5 meses, a diretoria vai bater no teu pé e falar assim, meu amigo, esquece, fecha isso, eu tô queimando caixa, não tem dinheiro para queimar. Então, planejamento de refatoração de grandes serviços legados exige que a gente construa uma arquitetura para coexistir o sistema legado atual, enquanto a gente vai fazendo replacement de partes desse serviço pelos microserviços novos que estão vindo para resolver a dor. Entregue valor de maneira granular em ambiente produtivo, porque senão você vai ser demitido, o teu negócio vai fechar, o teu departamento ou o teu squad inteira vai ser mandado embora e a culpa vai ser de uma falta de planejamento de como entregar valor em ambiente de produção de maneira granular. Nenhuma empresa aguenta uma refatoração de anos sem entrega de valor. Pô, e é aqui que a gente pode começar já a pensar, né? Quantos engenheiros o Nubank contrataria para suprir essa demanda, né, cara? E quanto que ele deixou de contratar? E a resposta está aqui, 20 vezes. Então, com Devin, no entanto, isso mudou. Os engenheiros puderam delegar ao Devin o tratamento de suas migrações e alcançaram uma melhoria de eficiência de 12 vezes em termos de horas de engenharia economizadas e mais de 20 vezes de economia de custo. Cara, olha só. A gente está falando da refatoração de um projeto complexo core de 8 anos e milhões de linhas de código. Com certeza, os objetivos da refatoração desse projeto devem ter sido diversos. Ele poderia estar com problemas de escalabilidade, problemas de performance. E uma coisa é fato, ele com certeza tinha problemas de entendimento de regras de negócio, principalmente quando a gente está falando de ETL. Pô, milhões de linhas de código, por que isso está aqui, por que não está, o que isso faz, tá 100% tudo testado. Então, as dores que um projeto monolito legado tem. Refatorar isso não é simples. Você não pode contratar uma empresa de AI que vai substituir júniors, porque o principal aspecto aqui é por que a refatoração de um projeto complexo como esse está sendo feito por desenvolvedores júniors. Porque a Nubank está com um volume tão grande de desenvolvedores júniors durante o processo de desenvolvimento dessa tecnologia, porque o Devin ele não tem uma tecnologia para substituir o conhecimento de um bom dev pleno, de um bom dev sênior, de um bom especialista. Então, se trazer ele para dentro do sistema fez com que a Nubank economizasse 12 vezes em horas de desenvolvimento, significa que ela estava aplicando um volume absurdo de horas de desenvolvimento dos desenvolvedores júniors nessa refatoração. Cara, será que isso faz sentido? Será que o problema não está no planejamento da arquitetura e de como esse projeto seria refatorado? Isso é algo a se pensar. Entre outras, as unidades de negócio de dados, coleções e risco verificaram e concluíram sua migração em semanas, em vez de meses ou anos. O problema, o Nubank nasce na tradição de arquitetura centralizada de ETL Fin Service. Até o momento, a arquitetura monolítica funcionou bem para o Nubank. Ela permitiu autonomia e flexibilidade ao desenvolvedor que os levaram através de suas fases de hipercrescimento. Cara. E que sempre foi bem estável, né? Espero que o... Aqui tem um ponto muito positivo, tem um aprendizado muito bom que a gente pode tirar desse pequeno trecho, que é... Você precisa estar preparado para não deixar o problema ser muito grande, então não tomar a decisão de refatorar quando realmente, cara, não tem mais o que fazer. Mas você também precisa entender qual é o momento certo que você vai entrar dentro desse processo, sabe? O business, ele sempre tem que ser o mais importante. A tecnologia, ela é um meio de construir um negócio. Ela não é o fim. Ela é um meio de viabilizar a solução de algum problema. Empresas são construídas para resolver dores e problemas. E a tecnologia é o meio que a gente tem para fazer isso. Então é muito importante, e é uma linha tênue muito difícil, apesar de parecer fácil, é muito difícil, tomar a correta decisão de quando começar a refatorar um projeto legado. Isso realmente é muito complexo. Conforme você vai ganhando experiência, vai passando por outras empresas, você pensa, poxa, isso aqui eu teria refatorado antes. Lá na frente você pensa, cara, realmente eu teria refatorado depois e não antes. Então,
é algo que vem com tempo, com conhecimento, e é por isso que eu digo que refatoração de grandes projetos não é algo para se delegar para times júniores. Pode ser que um pedaço ou outro sim, mas aqui a gente está vendo que seria um pedaço muito grande, né? Deve não ter introduzido muitos bugs. Eu vi a galera reclamando esses dias no Twitter, mas também tu dá uma refatoração para um júnior fazer, né, meu? Vamos refatorar tudo, vamos colocar a IA Júnior para resolver para nós. É claro, eu sei que não é assim. Eu sei que é muito boilerplate, eu sei que vocês tinham um dev sênior ali revisando, né? Eu sei disso. Estou brincando. Após 8 anos, no entanto, o grande volume de crescimento de clientes do Nubank, bem como a expansão geográfica e de produtos além de seu negócio original de cartão de crédito, levou a um ETL emaranhado e gigante com inúmeras dependências cruzadas e nenhum caminho claro para continuar a escalar. Para os Nubankers, as transformações críticas de dados de negócios começaram a levar cada vez mais tempo para serem executadas, com cadeias de dependências tão profundas quanto 70 e acordos formais insuficientes sobre quem era responsável por manter o quê. À medida que a empresa continuou a crescer, ficou claro que o ETL seria um gargalo primário para escalar. O Nubank concluiu que Perfeito. Aqui existe um domínio, uma regra clara de quais são os problemas que esse ecossistema atual tem e o que precisa e quais são as dores que uma eventual refatoração precisa atender para fazer com que esse negócio tenha um case de sucesso. Agora, o detalhe é que você não pode mensurar um sucesso na entrega de um projeto de refatoração na entrega desse projeto de maneira imediata. Porque atualmente, provavelmente, esse ecossistema funciona, ele tem seus gargalos de escalabilidade, de desenvolvimento, de processos, mas ele funciona, senão o sistema não estava lá, no Nubank não estava faturando, não estava atendendo bem os seus clientes. Agora, reconstruir esse sistema, tomar a decisão de refatorar, não significa que na entrega desse projeto você vai mensurar e falar assim, pô, entreguei em 3 meses aqui com Devin, era 12 meses, sucesso, deu tudo certo. Não, a dor não é o tempo que se demora para refatorar esse sistema. A dor são todos os detalhes que eles colocaram das dificuldades existentes dentro do sistema legado em ter escalabilidade, em continuar evoluindo. Todos esses pontos são muito difíceis de se mensurar e levam tempo. Então, o sucesso desse projeto precisa de tempo para ser mensurado. É muito claro aqui que a decisão de dizer foi um sucesso é única e exclusivamente pela redução de custos no projeto, no desenvolvimento do projeto e pelo tempo de execução. Mas essa não é a dor real que essa refatoração precisava resolver. Havia uma necessidade urgente de dividir seus repositórios em monolítico, né? Acumulando mais de 6 milhões de linhas de código em submódulos menores e mais flexíveis. Então, mover cada implementação de classe de dados de uma arquitetura para outra enquanto rastreia importações corretamente, realiza várias etapas delicadas de refatoração e yada. Decisão. Um exército de devs para enfrentar subtarefas em paralelo. Cara, como assim um exército? Se um Devin Júnior não vai resolver, bota um exército para resolver. O interessante aqui é que lá em cima a gente viu algo em torno de 1.000 desenvolvedores. Então eu fico pensando o que é o exército de devins para resolver essa dor, né? A gente tá falando de quê? 10 mil? 20 mil agents para poder ajudar a resolver essa dor? Cara, sei lá, é muito estranho. Me parece uma falta, talvez, de realmente entender qual é a dor, qual é o problema e dedicar um tempo devido ao desenvolvimento de uma correta arquitetura, um correto design de processos. Talvez um problema que era muito grande poderia ser dimensionado para um problema muito menor, que no final das contas não fosse necessário envolver milhares de desenvolvedores reais ou milhares de agents de AI para resolver essa dor. Exército de devs. Então, na verdade, o custo não é só $500. Né? Provavelmente tem que escalar isso para um outro pacote deles aqui de Enterprise. Ó, acesso ao multi-deving. Então, no início de 2023, o Nubank não teve escolha a não ser confiar em seus engenheiros para realizar alterações de código manualmente. Migrar uma classe de dados era uma tarefa altamente discricionária, com múltiplas variações, casos extremos e a tomada de decisão ad hoc.
Eu não sei se necessariamente aqui eles estão falando de mapeamento de dados, né? De fazer esses processos de transformação de dados, é, mapeamentos de JSON, de objetos de um ponto A para um ponto B. Não sei se necessariamente é isso, e obviamente é muito difícil a gente falar daqui, mas parece ser quando a gente lê o documento, né? E se for realmente algo parecido com isso, nitidamente talvez seja um problema de arquitetura. Talvez a arquitetura utilizada é uma arquitetura que exija um processo manual muito massivo. E a solução desse problema não necessariamente é pegar um monte de robô para executar a mesma coisa que um monte de humano faria, sabe? Daria para talvez rever o processo de arquitetura. Pelo menos o que está descrito ali me aparenta ser muito isso, sabe? Então, pra quem não sabe, ad hoc é tipo assim, quando necessário, tá ligado? Então, quando necessário. Complexa demais para ser programável, mas de alto volume, o suficiente para ser um esforço manual significativo. Poucas semanas após o lançamento do Devin, o Nubank identificou uma oportunidade clara de acelerar sua refatoração em uma fração das horas de engenharia. Isso é matador. Para mim, essa frase, poucas semanas após o lançamento do Devin, o Nubank identificou uma oportunidade clara de acelerar a sua refatoração em uma fração de horas de engenharia. Isso, para mim, é a frase que define que eles tomaram uma decisão ruim a nível de arquitetura. Não faz sentido tomar uma decisão de refatorar um ecossistema e poucas semanas após o lançamento de um IA virar para isso que acabou de ser lançado, acabou de estar em ambiente de produção e falar assim, puta cara, tivemos um planejamento muito bem feito, fizemos um puta desenho de arquitetura, ia dar certo, mas vamos arriscar utilizar essa inteligência artificial aqui que promete ter um desenvolvedor júnior para poder agilizar o nosso fluxo de desenvolvimento? Me parece ser uma decisão completamente equivocada da Nubank em fazer esse projeto da maneira com que ele foi projetado e aí no meio do caminho tentar encontrar uma solução para poder diminuir os custos do problema real, de maquiar o real problema, que foi talvez uma decisão ou a falta do devido investimento em um desenho de arquitetura que realmente resolvesse aquela dor de uma maneira mais fácil, sem que fosse necessário ter milhares de devs desenvolvendo essa refatoração. Então será que o Devin lançou, cara, aquele bait, e aí, sei lá, o CTO do Nubank mandou uma mensagem pro CEO da Cognition, alguma coisa desse tipo? Porque foi em 2023, isso para o início de 2024, meu. O Devin não faz 9 meses que eles lançaram, então foi bem no início. Aqui ele falou, migração ou grandes tarefas de refatoração são frequentemente projetos fantásticos para o Devin. Cara, isso aqui é um baita caso de uso pro Devin, porque ele tá basicamente refatorando um serviço bancário, meu. Então... Não só pro Devin, né, Lucas? Acho que assim, aqui isso é um baita de um case que alavanca o CTO da Nubank. Porque a gente está num momento onde AI é colocada a empresa a rodo, sem necessariamente a necessidade de resolver uma dor ou um problema real. Então, quando o CTO do Nubank toma essa decisão em conjunto com as outras pessoas, implementa isso dentro do Nubank, joga todo esse case de sucesso, isso é um puta case para ele também. Porque hoje o mercado exige que CTOs, diretores de tecnologia, tenham um conhecimento elevado sobre como aplicar AI para ser mais eficaz. Então, é uma moeda de troca ali muito grande. Para o Devin é muito bom, mas eu garanto que para esse cara que está sentado ali falando, que é o CTO da Nubank, isso também foi um case muito importante para ele. O que eles fizeram é que eles pegaram exemplos de migrações anteriores que os engenheiros tinham feito manualmente, algumas das quais foram alimentadas para Devin para um ajuste fino. O restante foi usado para criar um conjunto de avaliação de referência. Em relação a esse conjunto de avaliação, observamos uma duplicação das pontuações de conclusão de tarefa de Devin
após o ajuste fino, bem como uma melhoria de 4 vezes na velocidade da tarefa. Então, esse aqui é um famoso exemplo, né, meu? Se tu mostrar como fazer pra IA, ela faz melhor ainda. E são coisas bem básicas, tipo assim, se tu perguntar pra ela quanto é que é, faz uma multiplicação de 2 números, por exemplo, 2 vezes 3 igual a 6. Tipo, tu dá o exemplo, faz ela te responder de forma mais rápida. Isso pra qualquer modelo. Devin contribuiu para suas próprias melhorias de velocidade, construindo ferramentas e scripts clássicos que ele usaria mais tarde nos componentes mecânicos mais comuns da migração. Por exemplo, detectar a extensão de país de uma classe de dados. Entendi. Então vocês tinham classes lá, né? Eles implementaram o polimorfismo. Tá aqui o programação orientada a objetos de vocês, né? Extrato BR, extrato México, extrato Brasil, tá ligado? Os caras tinham uma classe de dados lá para cada país. Eu posso estar totalmente enganado, né? Mas aqui, por exemplo, detectar a extensão de países de uma classe de dados BR, SO ou MX, com base em seu caminho de arquivo, era um processo de poucas etapas para cada subtarefa. Pode ser também um diretório, né, o pacote. Há também uma vantagem composta no aprendizado de Devin. Ok, o resultados aqui então, oferecendo uma migração de 8 a 12 vezes mais rápida, aliviando a carga de engenheiros e reduzir o custo de migração em 20 vezes. Mas, cara, aqui tem um detalhe muito importante que é, cadê os seniors, os arquitetos, no meio desse processo de migração? Então vamos lá. O Devin criou um script para poder reduzir o seu processo de trabalho na identificação de classes ali, de qual é o país. Por que diabos que os desenvolvedores júniores que estavam envolvidos dentro desse projeto não fizeram a mesma coisa? Ou pior, por que os desenvolvedores plenos, seniors, staff engineers, arquiteto, não fizeram um processo prévio de avaliação para entender como deixar essa equipe mais performática no meio desse processo? Então, o Devin não está fazendo nada muito surreal dentro desses exemplos. Ele está simplesmente fazendo algo que era para um pleno, um sênior, um staff engineer ajudar no processo para auxiliar os desenvolvedores júniores a não ter que ficar única e simplesmente pega um arquivo daqui e move para lá, pega um arquivo daqui e move para lá. Pô, cara, tu tem que fazer isso toda hora, então vamos criar um helper aqui para poder fazer esse processo de uma maneira mais simples. É aí aonde entram os meus pontos. O Devin não está resolvendo um problema que o Dev Júnior está errando. O Dev Sênior, o Staff, o Tech Lead, o erro está ali. O erro está no planejamento da arquitetura e dos processos e da base para fazer esse ecossistema funcionar de uma maneira performática. Talvez se fizesse isso e se tivesse esse planejamento desde o começo, o custo seria até menor do que contratar o Devin para poder desinchar uma estrutura completamente insana e inchada para fazer essa migração. É meio repetitivo esse texto, cara. Mas é um bom caso aqui para o Devin. Vou ter que falar. Eles acertaram aí em conseguir um cliente que é uma fintech, ao meu ver. Agora, se a fintech acertou ao aceitar ser o primeiro cliente grande assim do Devin, a gente vai descobrir nos próximos meses. Se começar a ter muito bug no Nubank ou não. E eu tô muito curioso, cara. Tô muito curioso mesmo pra testar o Devin, meu. Se vocês quiserem fazer uma vaquinha aí, deixar uns superchats aí, a gente fechar $500. $500 é muito, meu. Já recém testamos aí o ChatGPT, mas $500 é muito. O que tu ganha? 250 ACUs, que seria os Agent Compute Unity, por mês. Um ACU é aproximadamente 15 minutos de Devin. Então vamos fazer um cálculo aqui, tá? Vamos fazer um cálculo aqui então, beleza? Tu ganha 250 ACU de Devin. Cada ACU te dá basicamente 15 minutos de trabalho. Então te dá 3.750 minutos dividido por 60. A gente tá falando de 62 horas. Cara, essa conta, ela não fecha de maneira alguma, porque são 62 horas para um custo de $500, algo perto dos R$3.000. Só que o Devin não vai acertar de primeira. Então esses 15 minutos, pode ser que ele tente 4, 5, 6, 7 vezes esse processo para conseguir te entregar um resultado. Porque se não for isso, pô, os caras quebraram o ChatGPT, né? Quebraram a OpenAI. Agora, se é esse o processo, se é esse o custo, cara, a gente tá falando de 60 horas, 120, a gente tá falando de o quê? Um júnior custando, para produzir ali 160 horas por mês, um júnior custando
500, né, 1.500, quase 1.500 dólares, tá vendo? A conta não faz tanto sentido assim quando você coloca na ponta do lápis. 62 horas dividido, melhor, 500 dólares dividido por 62 horas dá mais ou menos 8 dólares por hora. Vezes 6 reais dá 48 reais por hora. Esse é o custo do Devin, tá? 50 reais por hora. Agora, a grande pergunta, né, pra gente comparar com o Dev Júnior, que ganha 50 reais por hora, é o quanto que ele consegue produzir em 15 minutos. Se ele produz mais ou menos que o Devin em 15 minutos. E se um sênior perde mais tempo instruindo o Devin do que instruindo um Dev Júnior? Essa pergunta do Lucas Montano, ela é matadora, cara. Porque se o sênior perde muito tempo instruindo, fazendo análise de pull request, ensinando pra IA o que ela tem que fazer e dentro daquele processo, sabe, que a gente tem que chat GPT de falar, não, cara, tu é burro, muda, isso aqui não funcionou. Aí ele te dá uma resposta, você fala, cara, isso aqui ainda não funcionou. Aí ele te dá uma resposta, na quinta resposta funciona. Essa interação dentro da construção de um ecossistema, ela é da mesma maneira? Então, quando a gente implementa o Devin, a gente tem que falar 5, 6 vezes a mesma coisa para ele até que a gente tenha um resultado ok? Então, esses são detalhes que são muito importantes para realmente fazer uma avaliação de custo e validar se o que esses caras estão propondo com essa inteligência artificial realmente vale a pena, principalmente para a realidade do Brasil, que tem um real extremamente desvalorizado perante ao dólar hoje em dia. Ah, cara, será que pagamos ou não pagamos? Vai, comenta aqui embaixo. Comenta aqui se tu acha que a gente deve testar o Devin. Aí eu pago aqui pra gente ver, beleza? Mas deixa um comentário. Se esse vídeo tiver a mesma quantidade de comentários que tem de like e pelo menos ser tipo 10% dos views que a gente tem, eu pago, tá? Então... Boa, pessoal. Então, é isso. Assistam o vídeo completo. Vou deixar no link fixado aqui o vídeo do Lucas Montano. É muito bom o conteúdo e o canal dele. Se inscreve lá no canal dele. Obviamente, tem muito mais gente inscrita no canal do Lucas Montano do que aqui, mas como eu tô fazendo um react, faz sentido fazer esse encaminhamento e realmente é um conteúdo de muita qualidade que tem lá. Mas é isso. Eu vi que recentemente o Lucas Montano fez um vídeo ali sobre a contratação do Devin, então ele realmente contratou. Se vocês curtirem esse vídeo aqui, os conteúdos de React que a gente está fazendo aqui dentro do canal são Reacts que, cara, dão às vezes 3, 4 vezes o tempo do vídeo real que a gente está reagindo. Muito porque eu acho muito ruim construir um canal onde a gente faz react e não soma com o conteúdo, então eu só falo de assuntos que eu tenho um pouco de bagagem, pelo menos, para poder debater e trazer o meu ponto de vista aqui para vocês, porque seria até injusto fazer essas reações aproveitando o conteúdo de outros criadores. Então a ideia aqui é somar e enriquecer uma discussão que foi iniciada por um outro criador. Então, se você gostar desse conteúdo aqui, a gente pode depois fazer um vídeo reagindo e dando todos os créditos ali pro vídeo que o Lucas Montano fez sobre a contratação do Devin e tirar a frente ali se realmente o Devin funcionou dentro do modelo que ele testou ali. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pelo tempo aí. Valeu. Falou.